Na aula de hoje, nós vamos falar sobre como lidar com as finanças. Então, o livro de Provérbios, ele fala muito sobre as finanças. Ele fala sobre o perigo que o dinheiro pode trazer na vida de uma pessoa. Ele fala também, ele dá conselhos para como trabalhar assim de forma diligente e organizar também as finanças, agir com sabedoria. Mas, no geral, nós vamos buscar entender na aula de hoje qual é a forma mais sábia, o que a bússola da sabedoria nos ensina a respeito das finanças, né? Por isso tem até essa bússola aí que está como padrão, né? Em todas as aulas, o que essa bússola da sabedoria nos fala a respeito dessa área específica da nossa vida, que acaba englobando muitas outras áreas, né? A área das finanças. Mas, pensando nesse tema específico, na aula de hoje, eu vou comentar muito a respeito de uma série de mensagens que o pastor Tiago Martins, da Igreja Red, em Indaiatuba, no interior de São Paulo, fez recentemente uma série que chama Em Vista, se eu não me engano, e está disponível no YouTube, vocês podem conferir lá. E boa parte da aula de hoje é um resumo de algumas das suas pregações, nas quais ele abordou o livro de Provérbios e o tema de finanças, né? Mas falando sobre o tema de finanças, geralmente, quando pensamos, né, no dinheiro, muitas pessoas podem pensar, poxa, mas ele só traz benefícios, né? O dinheiro só traz benefícios, ele pode comprar aquilo que a gente está desejando muito, ele dá o sustento para a nossa casa. Então, qual que é o perigo nisso? Existem alguns perigos e a gente vai falar hoje. Mas, no geral, como a sabedoria nos diz para tratar as nossas finanças? Em primeiro lugar, eu gostei muito dessa frase que ele falou logo no começo da série, que diz o seguinte: o problema não é ter dinheiro no bolso, o problema é ter dinheiro no coração. Para mim, essa frase ela resume todo esse tema e ela é bem certeira, porque o problema de finanças não é uma pessoa ter dinheiro de fato, não é ela ter dinheiro no bolso, não é ter dinheiro na conta, mas é o dinheiro no coração. Assim como tantas outras coisas, o problema é quando isso vai para o coração e toma o lugar que devia ser de Deus, né? Então, quando a gente pensa também em outras áreas da vida, quando a gente pensa, talvez no trabalho, é problema trabalhar? Não, é bom. A Bíblia nos encoraja a trabalhar, mas às vezes o trabalho vira um ídolo no coração da pessoa. É problema ter filhos? Não, é bênção ter filhos, mas às vezes um filho pode se tornar um ídolo no coração dos pais. Ou talvez o lazer, ou o casamento, ou tantas outras coisas, quando aquilo toma o lugar de Deus. Então, a Bíblia nos ensina a lidar com equilíbrio em todas as áreas da nossa vida, mas principalmente nos ensinando que o lugar de destaque no nosso coração é de Deus e de ninguém mais e de nenhuma outra coisa, inclusive do dinheiro. Então é problema ter dinheiro no bolso? De forma alguma. Agora, dinheiro no coração, quando o dinheiro vira um ídolo na nossa vida, aí tá o problema. Então, desde já que a gente comece já com essa frase em nossa mente, para a gente já começar a observar e pedir para Deus sondar o nosso coração. Onde que está o dinheiro na nossa vida? Às vezes não está nem no bolso, né? Mas a questão é, está no nosso coração ou não? Como é que a gente lida com o dinheiro na nossa vida? Então, essa é a questão principal. E esse é o perigo que a gente precisa estar alerta na aula de hoje. Então, existem alguns mitos em relação ao dinheiro. Algumas pessoas falam que com o dinheiro você vai ter felicidade, você vai ser feliz, aí que você vai poder ter tudo aquilo que você sempre quis e que você não vai ser mais infeliz, não vai passar mais aquele pesar no coração, né? Parece que toda hora a gente está querendo alguma coisa nova. O meu alvo agora é comprar um celular novo. Depois, o meu alvo é comprar um carro novo. O meu alvo é fazer tal viagem. Parece que a gente nunca está feliz por completo. Mas quando a gente pensa, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse, assim, muito dinheiro, eu não ia mais passar essa infelicidade. Eu ia ser só sempre feliz. Mas a gente sabe que não é verdade. A gente sabe que muitas pessoas com muito dinheiro passam, sim, por infelicidade. Passam, às vezes, por momentos na vida onde o dinheiro não supre tudo,
né? Ainda mais porque o dinheiro e nada mais pode suprir o buraco que só Deus pode suprir no coração de uma pessoa. O dinheiro não compra também os relacionamentos verdadeiros e tantas outras coisas que o dinheiro não substitui. Então, não é o fato de termos dinheiro que nós teremos felicidade. Isso é certo. Além disso, segurança. Uma pessoa com bastante dinheiro pode até ter bastante segurança. Ela pode morar em um bairro bem seguro, com casa assim com muros altos e câmeras e talvez seguranças na porta dela e tudo mais. Mas ela pode, por exemplo, pegar o Covid e passar muito mal. Ela pode ter câncer ou ter outra doença e ela pensa que tem aquela segurança, mas a saúde dela pode continuar frágil da mesma forma, ela pode ser infectada e tantas outras coisas. Então, não é sinônimo 100% de segurança. Uma pessoa com dinheiro pode ter até um pouco mais de segurança, mas às vezes também vai passar por situações mais difíceis do que talvez uma pessoa que não tem dinheiro, porque muitas pessoas querem o recurso daquela pessoa, enfim. Mas a ideia é, dinheiro não é sinônimo exato de segurança. Uma pessoa ela também pode passar períodos, né, de insegurança e não vai ser o dinheiro que vai estar acalmando o coração dela nisso. Ela pensa também que ela pode desfrutar de poder e de fama e de tudo mais, e que assim ela pode fazer tudo e que ela pode mandar em tudo, mas a gente sabe que isso não é real também. A gente sabe que em algumas esferas, uma pessoa com dinheiro, ela sim tem ali um pouco, talvez mais de voz e tudo mais, mas isso também não é sinônimo de que em todas as situações ela vai estar no controle de tudo. As coisas fogem do nosso controle. E o dinheiro ele não vai segurar isso. Talvez essa ilusão, mas na verdade, na prática, muitas coisas vão fugir do nosso controle e o dinheiro não vai comprar tudo. E também a ideia de enriquecer rápido. O livro de Provérbios vai falar bastante sobre isso, sobre essa ideia de que nós nos iludimos com algumas coisas por causa daquele anseio do nosso coração de ter, de ter e de ter, e a gente acaba batendo a cara, a gente acaba se enganando, se auto-enganando em algumas coisas que não são reais, né? Principalmente enriquecer de forma rápida, de forma fácil, de forma assim, bem tranquila. Isso não é assim que funciona o enriquecimento. Exige planejamento, exige trabalho duro, sim. Mas existem esses mitos em relação ao dinheiro. Mas o livro de Provérbios diz, lá em Provérbios 16:16, quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro. É mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Ou seja, é melhor eu ter sabedoria e talvez um pouco menos de dinheiro do que muito dinheiro e nada de sabedoria. Afinal, há muitas pessoas com muito dinheiro, mas sem sabedoria, perderam assim, ó, como um vento. O dinheiro saiu voando porque a pessoa não teve sabedoria. O que adianta eu ter muito dinheiro e não ter sabedoria nos relacionamentos? Não ter sabedoria, assim, na minha vida pessoal, não ter sabedoria no falar com as outras pessoas? O que adianta ter muito dinheiro se eu estrago tudo ao meu redor? Porque eu não tenho sabedoria para viver. Eu não tenho discernimento de Deus de como viver todas essas áreas que a gente tem estudado nas últimas aulas, como lidar com a família, como lidar com a área moral, como lidar com a nossa língua, como lidar com as repreensões. O que adianta eu ter dinheiro? O dinheiro não vai comprar sabedoria. É muito melhor eu ter sabedoria e saber lidar e saber administrar, mesmo que o pouco, mas eu tenho sabedoria para viver. Eu adquiro esse jeitão de Deus. Mas se a pessoa acha que o dinheiro já é o suficiente para ela, ela vai estar muito errada. Bom, 1 Timóteo 6, 9 e 10 é um texto bem conhecido em relação a finanças. Ele diz o seguinte: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Tiago Matos comentando sobre esse trecho da palavra de Deus em 1 Timóteo, ele fala como o dinheiro tem essas três características.
ele engana, ele sufoca e ele tenta competir. Em que sentido isso? Bom, primeiro, ele engana porque ele promete uma coisa que não é real. Ele promete ali muito prazer, mas na verdade ele acaba dando exatamente o contrário. Ele acaba prometendo ali fama e prazer e também alegria, mas na verdade ele produz mais um aprisionamento do que essa alegria verdadeira. Porque o dinheiro não compra tudo, o dinheiro não satisfaz o nosso coração por completo, mas ele tenta prometer isso. Então ele engana as pessoas e ele produz essas armadilhas e essas tentações, né? E talvez você tem muita vontade de ter alguma coisa para ser assim muito feliz. E você fala, não, eu só vou ser feliz se eu tiver esse carro. E aí isso fica na sua mente. Eu preciso de dinheiro para ter esse carro para ser, enfim, muito feliz. E aí, quando você talvez consegue adquirir aquele carro depois de muito tempo, passando por um maior sufoco, você acaba adquirindo aquele carro e você vê que não tem aquela alegria que o dinheiro te prometeu antes. Então, o nosso coração, ele é enganoso e a palavra de Deus nos deixa muito claro isso. Por isso, a gente tem que tomar cuidado, para que o dinheiro não venha nos enganar, a usar essa fraqueza do nosso coração para, assim, para fazer uma armadilha no nosso coração, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Então, o dinheiro ele tem esse potencial de nos enganar e também de sufocar. O texto bíblico é bem interessante. Ele fala que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. No original é como se essa frase dissesse que a pessoa ela está se afogando, assim, ela entrou num lamaçal assim que ela não consegue mais sair. Ela entrou num estilo de vida, ela entrou num estilo de satisfação que ela deseja, que ela não consegue mais se libertar disso, e ela fica presa, parece que eternamente, nesse ciclo vicioso e nesse desejo desenfreado do nosso coração de adquirir, de ter e tudo mais, e acaba que a pessoa vive uma vida mais infeliz ainda, porque ela é presa nesse ciclo vicioso que o dinheiro tenta fazer na vida dela. Então, o dinheiro ele pode enganar e sufocar. E em terceiro lugar, talvez mais perigoso ainda, ele compete o lugar de Deus no nosso coração. Então, o amor ao dinheiro, nós temos que tomar muito cuidado para que o dinheiro não venha se tornar um ídolo no nosso coração. Ele tem esse potencial. Não significa que o dinheiro na vida de todo mundo ele é um ídolo. Não significa isso. Não significa que o dinheiro em si é mal, mas ele tem o potencial para isso. E nós como seres humanos, nós somos muito fracos. A gente é seduzido por fama, a gente é seduzido por poder, a gente é seduzido por essa sensação de autossuficiência. Então a gente tem que tomar muito cuidado, não permitir que o dinheiro faça isso, de nos enganar, de nos sufocar, e de competir esse lugar de Deus no nosso coração. Agora, o que é o amor ao dinheiro? Tiago Matos fala o seguinte: é quando o coração sente mais segurança e mais prazer e satisfação nas posses do que em Deus. Então é exatamente isso, essa idolatria e essa suficiência, essa dependência no dinheiro e não em Deus. Então é quando a pessoa não depende mais de Deus, ou não busca se satisfazer em Deus, ou se guardar em Deus, mas não, nas posses. A segurança dela está nas posses, está no dinheiro, está no valor. E aí reside o problema. Quando o dinheiro começa a tomar essa posição na vida da pessoa, né? Ele não está mais apenas servindo a pessoa, ou, enfim, sendo uma forma da pessoa conseguir sustentar sua família e tudo mais. Não, ele virou quase que um Deus no coração da pessoa. Então, esse é o amor ao dinheiro. Então, mais uma vez, o problema não é ter dinheiro no bolso. O problema é ter dinheiro no coração. Então, muitas pessoas pensam que o problema pode ser o dinheiro, mas, na verdade, o problema é quando ele está no coração. Amor ao dinheiro, quando você acaba idolatrando o dinheiro. Agora, o que Provérbios, então, nos ensina a respeito das finanças como um todo? Nós já entendemos que o dinheiro ele tem o potencial de ser perigoso. Ele tem o potencial de atrapalhar a nossa vida nesse sentido de tomar o lugar de Deus. Ele tem o potencial de, parece que, enlaçar
o nosso coração, ele tem o potencial de nos enganar e de nos sufocar. Mas o dinheiro, lidado de forma bem sábia, com aquela bússola de provérbios que a gente viu no começo, ele pode servir, ele pode ser útil. Agora, como lidar com as finanças? Porque muitas pessoas até colocam o dinheiro no lugar certo. Muitas pessoas não consideram o dinheiro como um ídolo. Muitas pessoas consideram o dinheiro apenas como uma forma dele servir aquela pessoa. Só que existe um outro erro, a pessoa não saber lidar com as finanças, a pessoa não ter disciplina, não ter discernimento. Então, ela pode errar num lado de endeusar o dinheiro e ela pode errar do outro lado de não saber lidar com ele. Então, agora eu gostaria de olhar no livro de Provérbios exatamente para como lidar com as finanças, uma vez que a gente já entendeu que ele não deve ser o ídolo do nosso coração. Então, em primeiro lugar, o livro de Provérbios fala que nós devemos trabalhar com dedicação. Quem pode ler? Provérbios 21, 5. Quem planeja bem e trabalha com dedicação, prospera. Quem se apressa e toma atalhos fica pobre. Exatamente. Então, eu preciso planejar bem e trabalhar com dedicação para aí sim prosperar. Agora, se eu me apresso, se eu tomo atalhos, se eu falo, não, eu quero ficar rico um pouco mais rápido, eu não quero trabalhar das 8 às 6 enfim, e juntar dinheiro, não, eu quero de outras formas. E a pessoa, ela acaba querendo se envolver com coisas que não são certas, com ilusões que não são ditas por aí, porque ela não quer planejar e trabalhar, ela quer apenas ganhar. Então, ela acaba tomando esses atalhos. E qual que é o resultado de uma pessoa que, ao invés de trabalhar e planejar, ela quer tomar atalhos? Fica pobre. Então, ela consegue exatamente o contrário daquilo que ela queria, exatamente o contrário daquilo que ela estava pensando. Mas, se eu me empenho em planejar bem, trabalhar com dedicação e lidar com as finanças assim de uma forma sábia, aí sim eu tenho a possibilidade de prosperar. Em segundo lugar, ganhe honestamente. Então, quem pode ler esses dois versículos, Provérbios 13, 11 e Provérbios 28, 20? Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas os que se ajuntam à força do trabalho terá aumento. A pessoa fiel obterá grande recompensa, mas o que deseja enriquecer, depressa se meterá em apuros. Exatamente. Então, eu preciso planejar bem e preciso trabalhar com dedicação e buscar ganhar as minhas finanças e o meu sustento de forma honesta, não por meios ilícitos que logo se acabam, mas com o meu trabalho, que seja um resultado do meu trabalho, né? A riqueza conquistada com trabalho árduo cresce com o tempo, mas meios ilícitos se acaba facilmente. E a pessoa fiel terá grande recompensa, mas o que deseja enriquecer depressa se meterá em apuros. E qual que são as formas de enriquecimento depressa? Muitas vezes não são honestas, não é de forma honesta, ou é uma forma assim é uma ilusão. Né? A pessoa ela ouve algo e ela é atraída porque ela tem aquele desejo, mas ela não tem aquele empenho. Ela quer enriquecer, mas ela não quer trabalhar. E aí ela acaba se iludindo e acaba cedendo a isso. Mas o livro de Provérbios nos ensina: trabalhe com dedicação, planeje bem e ganhe os seus recursos de forma honesta. Gaste planejadamente. Quem pode ler? Provérbios 23, versículo 5. Num piscar de olhos, a riqueza desaparecerá. Criará asas e voará para longe, como uma águia. Exatamente. Então, as finanças, elas vão assim, ó, de uma hora para outra. Por isso que a gente precisa planejar e cuidar bem das finanças para que a gente não venha a passar necessidade. Então, isso acontece muitas vezes com pessoas que começaram a trabalhar, nunca lidaram com finanças, e aí estão no começo da sua vida e acabam ganhando um salário e vão logo e começam a gastar tudo, né? Eu lembro, quando eu fui para o seminário, e eu estava lá no seminário e lá tinha café da manhã, lá tinha almoço, tinha janta, eu tinha um lugar para dormir, era integral.
e eu tinha lá um valor por mês para poder comprar o que eu precisasse. Então, eu tinha que comprar para o meu quarto lá material de limpeza, eu precisava comprar também, enfim, às vezes pegar uma passagem de ônibus para poder ir no mercado, para poder ir no banco, alguma coisa. Então, eu tinha os meus gastos e eu tinha um valor separado para isso. Mas eu lembro que no começo o pessoal falava, vamos pedir pizza? Eu falava, vamos pedir pizza que eu quero comer pizza. E comia pizza. Vamos lá tomar sorvete? Vamos fazer não sei o quê. E aí, quando eu via, chegava, tipo assim, no dia 10 do mês, acabou meu dinheiro. Não tinha mais dinheiro para nada. Então, o dinheiro, ele vai assim, se a gente deixar o nosso coração gastar, assim, de forma impulsiva, né? Isso é impulsividade. Mas quando eu começo a me planejar e pensar, poxa, mas eu tenho 30 dias para viver. Então, deixa eu separar meu dinheiro para isso. Poxa, eu tenho responsabilidades a cumprir, eu tenho uma conta para pagar, eu tenho isso. Deixa eu fazer isso primeiro. Então, eu vou me planejar. Agora, quando eu não tenho esse planejamento, o dinheiro vai embora, assim, ó, voa para longe, né? Como uma águia. Então, é isso que o livro de Provérbios nos diz a respeito do planejamento. Em quarto lugar, guarde disciplinadamente. Quem pode ler os dois textos? Provérbios 21, 20 e Provérbios 6, 6 a 8. O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo o que ganha. Esse é Provérbios 21, 20. E Provérbios 6, aprenda com a formiga, preguiçoso. Observe como ela age e seja sábio. Embora não tenha príncipe, nem autoridade, nem governante, ela trabalha duro durante todo o verão, juntando comida para o inverno. Exatamente. Então, esse texto nos diz de forma muito clara que eu preciso pensar lá na frente, não é só pensar no imediato. Eu não posso pensar só naquilo que o meu estômago está falando. Eu quero isso agora e é isso que eu vou fazer. Ou que é aquilo que o meu coração está querendo, né, que eu estou pensando e desejando. Eu preciso ser uma pessoa prudente, eu preciso guardar de forma disciplinada, eu preciso pensar em cada etapa que eu estou vivendo naquele mês, naquele ano, e preciso fazer isso de forma assim bem disciplinada, para não deixar a minha impulsividade reinar e eu acabar perdendo tudo. Então, o homem sensato, ele tem o suficiente para viver, né? Na riqueza e na fartura, porque ele vai guardando, ele vai poupando e ele consegue organizar a vida dele dessa forma. Mas o insensato não, porque ele gasta tudo que tem, tudo que ele ganha, entra, ele gasta. E ele sempre está ali precisando, sempre está nesse estilo de vida. E essa bela ilustração que o Provérbios 6 nos fala sobre a formiga, né? Aprende com a formiga, olha para a formiga e vê se aprende alguma coisa, porque ela consegue ser disciplinada e se planejar e trabalhar duro. Agora, quando a gente ouve o nosso próprio coração, a gente acaba sendo mais insensato que uma formiga. Então, que a gente possa pegar essa ilustração e entender que eu preciso ser disciplinado, eu preciso planejar, eu preciso guardar, eu preciso ter esse estilo de vida. Bom, em quinto lugar, quem pode ler? Provérbios 11, versículo 24 e 25 e Provérbios 3, 9 e 10. Quem dá generosidade se torna mais rico, mas o mesquinho perde tudo. O generoso prospera. Quem revigora outros será revigorado. Honre o Senhor com suas riquezas e com melhor parte de tudo que produzir. Então seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinho. Exato. Então, qual que é a ideia? Eu aprendi aqui que eu preciso guardar de forma disciplinada. Agora, eu preciso guardar para satisfazer aquele meu coração, para talvez produzir aquela segurança que eu não estou encontrando em lugar nenhum. Muitas pessoas fazem isso. Guardam muito dinheiro por causa de que quer estabelecer uma fama. Ou guardam muito dinheiro porque quer ter aquela segurança que a pessoa não consegue confiar em Deus e ela fala, não, eu preciso ter o meu pé de meia, eu preciso fazer isso. Não é errado eu guardar. Na verdade, a gente viu que o homem prudente, ele faz isso. Ele é disciplinado e ele guarda e ele não sai gastando tudo que tem. Mas eu não posso guardar para satisfazer os desejos do meu coração. Eu preciso guardar para poder planejar bem a minha vida, mas também com o propósito de eu doar e doar generosamente. Então a ideia é que você possa guardar não para acumular, mas que você possa
guardar, para se planejar e poder abençoar outras pessoas também. Doar generosamente. Por isso o texto de Provérbios 3, 9 e 10 é bem claro. Honre o Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. Então seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinho. Então honre a Deus com as suas riquezas. Não acumule, junte e guarde todo o seu dinheiro para si mesmo ou para satisfazer talvez aquele desejo do seu coração. Mas guarde porque você sabe que você precisa se planejar e ser disciplinado, mas que durante todo o processo e depois quando você tiver guardado, que em todo o processo você possa honrar a Deus. Continue honrando a Deus com pouco, com muito, durante o processo, honre a Deus com as suas finanças. E não deixe, mesmo quando é pouco, ou médio, ou muito, não deixe as finanças irem para o seu coração e tomar o lugar de Deus. Então, mais uma vez, o problema não é ter dinheiro no bolso, o problema é dinheiro no coração. É esse que é o problema e que a gente precisa se alertar bem. Bom, Davi Merck também fala um pouco sobre as finanças e na sua apostila sobre Provérbios ele alista aí 10 passos simples de perder seus bens e ficar pobre. Então, a gente viu como se disciplinar e como a gente se planejar, como é importante isso. Mas, às vezes, alguém já tem finanças ou já acumulou algum dinheiro, mas ela não tem aquela bússola do livro de Provérbios para guiar ela e saber como agir com seu dinheiro, que ela acaba perdendo tudo. Então, quais são esses 10 passos simples que o insensato, que já está descendo aquela escada da insensatez, acaba tomando? São esses: dar-se ao vinho e aos prazeres sensuais, ser fiador das dívidas e dos investimentos de outras pessoas, ser injusto para com os pobres oprimidos, guardar seus bens para si mesmo, sem emprestar ou cobrar juros de empréstimos, ser preguiçoso e temeroso nos seus negócios, especular com seu dinheiro na tentativa de lucrar apressadamente e sem esforço, emprestar dinheiro de outros, imaginar que tudo que adquiriu é fruto de si mesmo e não do Senhor, falar muito sobre grandes planos e esquemas, mas trabalhar pouco, fala muito, mas trabalha pouco, cobiçar o que os outros têm e ficar correndo atrás de riquezas, ou seja, da sua própria cobiça, e adquirir uma esposa frívola, preguiçosa e com gastos caros. Isso a gente vai ver depois em outra aula, quando a gente falar de Provérbios 31. Então, a ideia é, quando a gente age com impulsividade, a gente acaba perdendo dinheiro. Quando a gente age com impulsividade, a gente acaba não glorificando, não honrando a Deus, porque a gente não está agindo com sabedoria, a gente não está agindo com zelo com as nossas finanças. Então, a ideia é, seja pouco ou seja muito dinheiro, a gente precisa agir com sabedoria. Seja pouco ou muito dinheiro no bolso, ele não pode subir para o coração. Às vezes, pessoas com pouco dinheiro no bolso, esse dinheiro sobe para o coração também. Ou talvez aquela ansiedade de muito dinheiro já está residindo no coração. Então, esse que é o problema. Agora, se eu quero lidar com as finanças de forma sábia, de forma equilibrada, não deixe elas subir para o coração e age com discernimento, com planejamento, com disciplina, para que eu não venha a perder por causa da minha impulsividade e também acabar desonrando a Deus através disso. Bom, o livro de Provérbios também nos mostra alguns contrastes bem legais que eu creio que são úteis para a gente refletir a respeito das finanças. Então, melhor é ter a pobreza com amor do que a fartura com ódio. Isso está lá em Provérbios 15, 17. Melhor o pouco com justiça do que muito com injustiça. É melhor ser íntegro e pobre do que perverso e rico. Então, é aquela ideia de Provérbios 16, 16 que a gente leu lá no começo. A ideia não é quanto dinheiro que eu tenho. A questão é como que eu lido com ele e a questão é quanto dele que está lá no meu coração. Então, de nada vale eu ter muito dinheiro, mas não ser uma pessoa honesta. De nada vale eu ter muito dinheiro, mas esse dinheiro está lá no meu coração. De nada vale eu ter muito dinheiro, mas eu confiar e me depender mais em mim mesmo e nas finanças do que em Deus. Então, de nada vale. A questão não é quanto dinheiro que a gente tem. A questão é como a gente lida com ele e como que o nosso coração lida com esse dinheiro, principalmente em comparação em relação a Deus. Então, o dinheiro ele não pode ser mais importante que os nossos relacionamentos, ele não pode ser mais importante, principalmente, que o nosso relacionamento com Deus. Mas, por outro lado, a gente precisa se empenhar
para lidar com o dinheiro da forma que Deus quer que a gente lide. O problema não é ter dinheiro no bolso, o problema é ter dinheiro no coração. Amém?